falaremos sobre a declaração de fé, mas retornaremos a ela no próximo ano. E Deus colocou um assunto no meu coração, e confesso aos irmãos que temi, mas é um assunto que geralmente pessoas, obreiros, pastores que vêm de fora abordam com facilidade na igreja. E nós, pastores, muitas vezes não abordamos esse assunto. Mas eu pedi a Deus graça, estudei para trazer aos irmãos aqui este assunto, e quero que os irmãos analisem comigo cada palavra, para que possamos entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas, a responsabilidade que temos de ensinar a igreja, ela é grande e muitas vezes pesa sobre os nossos ombros e não podemos escolher assunto, mas aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3 e os versos 9 e 10. Amém? O texto diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de mosto ou de vinho. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, esse é um assunto, como eu falei, de grande responsabilidade, e muitas vezes ao abordar esse assunto, pré-julgamentos podem acontecer, mas esta responsabilidade é nossa e nós precisamos abordar com clareza, com humildade e também com bases bíblicas. E nós estamos vivendo um final de ano, entrando em um novo ano, e a crise que está instalada em nosso país, e podemos dizer no mundo, ela nos traz desconfianças quanto às finanças da nossa nação. Então, é interessante nós abordarmos esse assunto porque são nesses momentos de crise que Deus mostra o seu poder através da nossa fidelidade. Há princípios bíblicos, irmãos, para a verdadeira prosperidade do cristão. Nós vimos aqui já nesse texto que quando nós honramos a Deus com as nossas primícias, com a nossa renda, os nossos celeiros ficarão completamente cheios. Então há promessas, e muitas promessas na palavra de Deus. E entendemos também que ser próspero, ser abençoado por Deus através da prosperidade material e financeira, não é contraditório com a palavra de Deus. Muitas vezes nós encontramos pessoas que preferem viver uma vida de dificuldades, mas não deixar Jesus. E isso é um bom sentimento, mas muitas vezes isso está atrelado ao temor de adorar aquilo que se tem, aquilo que se possui, e fazer essa troca com a adoração a Deus. Então, quando o homem ele tem esse temor, tem essa dificuldade, é melhor então que se adore a Deus e viva uma vida
um pouco abaixo do nível que gostaria, mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, Deus sempre abençoa aqueles que são fiéis a Deus. E isso não é contraditório à palavra do nosso Deus, pois Ele é o dono de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele nos dá aquilo que necessitamos. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, do Salmo 23, que no original, ele é um pouquinho diferente do que está escrito na nossa Bíblia em português. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Quando nós lemos no português, e encerra dizendo, e nada me faltará, logo nós olhamos para as coisas daqui, porque as nossas necessidades que o homem coloca no coração, as primárias, são materiais, são físicas. Mas quando nós olhamos no original e lemos que Ele não nos faltará, nós entendemos que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, e Ele não nos faltará. Então as coisas espirituais não nos faltarão, e também proverá tudo aquilo que necessitamos nesta terra. Por isso, este assunto é de suma importância, pois ele aborda exatamente a nossa confiança em Deus, a segurança que nós encontramos neste Deus e a obediência e a gratidão a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas. Nós somos, na realidade bíblica, administradores das bênçãos que Ele nos concede, porque a vida que nós temos é dele, o que nós temos de saúde é dele, o ar que respiramos é Ele que nos dá. Tudo o que temos, nós só temos porque temos saúde, temos inteligência, temos dons, temos talentos para administrar, ou seja, para produzir, para conquistar e administrar aquilo que Deus nos dá. Então, a nossa obediência à sua palavra, a nossa gratidão a Deus é administrar bem aquilo que Ele nos concede. Talvez você já tenha ouvido esta frase, e é recorrente, né? Não me levem a mal falar isso, mas o pastor só pensa em dinheiro, né? Muitas vezes essa frase ela é colocada em muitos argumentos, conceitos, mas eu gostaria que você analisasse comigo algumas coisas. A primeira coisa, Jesus falou sobre dinheiro em 16 das 38 parábolas que Ele contou aos seus discípulos. Mas nós poderíamos dizer então, Jesus só pensava em dinheiro, porque falou muito em dinheiro. Mas nós entendemos que Jesus não era materialista. Ele próprio disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas, porque o ser humano é materialista, ele precisava tratar desse assunto com os seus ouvintes, conosco. Porque ele sabia que o nosso coração pende para as coisas materiais. Então, nós precisamos aprender com Jesus a administrar, a colocar a nossa confiança nele, para que tenhamos condições de colocar Deus à prova, como ele fala em Malaquias. Outro ponto, muitos anos, aproximadamente 3 a 4 mil anos, se é isso, irmão Goni, me ajuda? Antes da igreja existir, já existia o princípio da honra. Honrar a Deus
não é questão religiosa, mas é questão de consciência. Abraão tinha essa consciência e devolvia o seu melhor a Deus, já dizimava. Mas antes de Abraão, Abel e Caim já apresentavam seu sacrifício a Deus. Deus aceitou de Abel, não aceitou de Caim, não é esta a questão, mas eles já tinham esta consciência de apresentar a Deus e devolver a Deus, de oferecer sacrifícios a Deus. Jacó consagrava tudo o que tinha a Deus. E ainda não havia lei. O dízimo não estava sendo exigido de ninguém naquela época, mas havia um reconhecimento genuíno no coração daqueles que reconheciam a soberania e a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos entender, irmãos, que o conceito já era muito antes da lei. Aqueles que tinham essa consciência, através da sua gratidão a Deus, já ofereciam ao Senhor uma parte daquilo que se conquistava, que se possuía, ou que se produzia. A palavra de Deus, ela não é inimiga de quem possui bens, não é inimiga do dinheiro. A nossa fé não é inimiga ou contraditória com prosperidade. E a conduta cristã não é contrária a um trabalho árduo, ao trabalho lícito que produz bons dividendos. Nós não podemos entender que ser cristão é ser carente, é ser pobre. Todos nós temos o direito de confiar em Deus, pois há muitos testemunhos de pessoas que saíram até da miséria e conquistaram muitas coisas, porque confiaram a sua vida a Deus. Provavelmente você já ouviu aqueles testemunhos que a Record publica, de pessoas que saíram de dívidas, saíram de nível social baixo para um nível social elevado porque confiaram em Deus. Talvez nós olhamos isso com maus olhos. Ah, mas é daquela igreja que pede, que pede, que pede. Irmãos, nós não podemos definir a fé das pessoas. Aqueles que têm fé e confiam em Deus, Deus realmente abençoa, Deus faz. Então, na Bíblia o dinheiro, ele é tratado como uma ferramenta e não pode ser tratado como uma divindade, como um Deus. Em Mateus 6:24, quando Jesus estava falando o Sermão do Monte, ele escreve assim, Mateus escreve assim: vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a Mamon, que era o Deus das riquezas. Nós não podemos levar o dinheiro, elevar o dinheiro a um nível de divindade, que vá ser o nosso Deus. Se nós temos que servir a alguém, este ser que nós servimos é Deus. Mas o dinheiro, como ferramenta, ele deve nos servir. Nós não podemos inverter a posição para que possamos encontrar o caminho da bênção do Senhor para as nossas vidas. Se os bens, se o dinheiro for tratado como divindade, haverá complicações. Mas se o dinheiro for servo, então estará perfeita a nossa fé em Deus. Então nós chegamos a mais uma conclusão: o problema nunca foi e nunca será prosperar. Prosperar é bíblico. Deus prosperou muitas pessoas.
Deus prosperou Abraão, Jacó, nós podemos ver José de Arimateia, que era uma pessoa próspera, Nicodemos e muitos outros personagens bíblicos que eram prósperos e hoje ainda existem e poderão existir muitos que serão prósperos na presença do Senhor. Então o problema não é prosperar, mas o problema é quando se adora o que possui, quando se coloca uma fé naquilo que se conquistou. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: eu conquistei com tanto trabalho, com tanto esforço, e devo valorizar isso. Isso é meu, é para mim, é para minha família. Não está errado. Mas se Deus não tivesse dado saúde, inteligência, oportunidades, nada disso estaria nas mãos das pessoas. Por isso, nós precisamos deixar essa ideia de sermos escravos daquilo que conquistamos, daquilo que possuímos, porque nesse caso, o homem, o cristão, pode cair no pecado da avareza. E o que é a avareza, irmãos? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, aos bens, e isso se torna tão prejudicial à vida das pessoas que a maioria gasta a sua saúde para conquistar. Não vê os filhos crescerem porque precisa trabalhar. Muitos chegam em um determinado ponto e gastam tudo que têm para manter a sua saúde física, emocional. E, infelizmente, muitos partem para a eternidade sem desfrutar daquilo que se conquistou. Então veja que complexo é nós entendermos como ser próspero e não desfrutar daquilo que Deus nos dá. Porque nós vamos ver que a igreja primitiva era um exemplo para nós e continua sendo. Nós falamos tanto em voltar aos moldes da igreja primitiva, mas quando se fala na participação material daquela igreja, geralmente nós excluímos esta parte. Geralmente se passa por cima desse assunto. Aquela igreja, ela mantinha os apóstolos, os missionários, as viúvas e os necessitados. E nós vimos isso em Atos, capítulo 2 em diante ali. Inclusive quando houve a necessidade de consagrar ou separar os diáconos para atender as viúvas e os necessitados. Então, meus irmãos, essa igreja entendeu o propósito institucional que Jesus havia iniciado. O propósito precisava de investimentos. E esta igreja, ela fez a sua parte. Nós vivemos tão longe desta realidade que muitas vezes nós agimos e pensamos totalmente ao contrário da igreja primitiva. Veja bem, nós ouvimos muito e às vezes nós mesmos agimos desta forma. Eu vou para a igreja para receber a minha bênção. E esta minha bênção, ela é financeira. Nós vivemos em uma crise. Nós vivemos em uma corrida em busca de alcançar objetivos. Muitos vêm para a igreja para Deus resolver os seus problemas financeiros. E também não é errado, porque muitos de nós temos problemas financeiros. E posso acrescentar, muitos de nós
fazemos campanhas, 7 dias, 7 semanas, 21 dias de jejum, 40, por coisas materiais. Talvez por um processo judicial que vai render uma boa quantia em valores. Mas nós temos dificuldade de fazer o mesmo sacrifício para sermos fiéis a Deus. Então, quando nós invertemos as coisas, nós temos a dificuldade de recebermos a bênção. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele olha para nós enquanto estamos aqui. Ele olha para o nosso coração enquanto estamos de joelhos dobrados, porque Ele sabe, Ele conhece a intenção do nosso coração. Eu estava aqui quinta-feira, no culto da tarde da bênção, e aqui estava, o irmão Alberi estava junto conosco, muitas pessoas que são atraídas pelo título desse culto, a tarde da bênção. E elas vêm aqui exatamente em busca da bênção. Será que Deus, Ele está apenas no nosso meio para suprir necessidades? Para dar-nos as bênçãos que nós queremos? Ele tem muito mais, irmãos. Foi o que eu preguei na quinta-feira. Tem muito mais para nos dar. Mas Ele quer ver isso no nosso coração. Ele quer saber se realmente nós estamos alinhados com o seu querer e a sua vontade. E enquanto nós agimos assim, a igreja primitiva nos mostra o exemplo contrário. Eles traziam aos pés dos apóstolos para que o reino fosse reconhecido na terra, para que a obra do Senhor fosse expandida naquele cenário. Apesar de ter Jesus validado os sustentos ministeriais, esse conceito que Jesus deixou bem claro que o obreiro é digno do seu salário, com certeza não podemos negar que existem muitos que se beneficiam do Evangelho. E se beneficiam de uma forma errada, totalmente contrária àquilo que Jesus estava falando. E a própria Bíblia, ela denuncia os falsos mestres que comercializam a fé, até os nossos dias. Mas nós como igreja não podemos generalizar, porque apesar de existirem esses falsos, esta parcela não pode levar todos para o mesmo descrédito, porque ainda há obreiros, pastores, missionários, e não poucos que são verdadeiros, que oram, que se consagram, que administram com responsabilidade e com temor. E muitas vezes, irmãos, e eu acho necessário que se fale isto, porque se nós perguntarmos para muitas pessoas por que não são contribuintes, ou porque pararam de contribuir, e geralmente a maioria tem esta desculpa, a falta de transparência, ou a má administração, ou porque o pastor não está agindo de forma como eu gostaria, e tantas outras coisas. Mas isto vem mascarado de, muitas vezes, afirmar que as contribuições, os dízimos, as ofertas é coisa do Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus, ela nos prova o contrário. Porque, veja bem, Deus nunca usou o dinheiro como condenação, mas como treinamento de caráter. E isto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar pessoas sendo testadas por Deus. E Ele revela
Esse treinamento revela paz no coração das pessoas, revela propósito do coração, equilíbrio e generosidade. Quando entendemos o que é honra, nós saímos desta visão rasa e nós entramos naquilo que Deus realmente quer que nós entendamos com esse tema chamado contribuição, dízimos e ofertas. Porque é inevitável que hajam críticas, e as críticas surgem geralmente daqueles que não entendem ou se contentam em viver esta vida superficial, tendo talvez no seu coração o entendimento que Deus pode lhe dar muito mais a partir da sua fidelidade, mas preferem permanecer no superficial, sem se importar que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Quando nós depositamos aos pés do Senhor, Ele tem poder de nos levar além daquilo que nós imaginamos. Toda a pessoa que crê, que tem fé e deposita a sua gratidão aos pés do Senhor, ele vai muito além daquilo que ele próprio imagina, exatamente porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Mas aquele que amadurece, obedece, passa a honrar a Deus com os seus bens, o Senhor o prospera, o Senhor o abençoa. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios de Salomão, esta versão NVI que diz assim. Então, quando nós somos generosos a Deus, nós vamos ver aumentar aquilo que temos, multiplicar o que Deus já nos deu. Mas aquele que deveria dar, veja bem que não é aqui voluntário, mas é um dever. Então caem na pobreza. Esta pobreza fala aqui exatamente financeira. É a generosidade que constrói o reino. O reino de Deus, ele necessita de investimentos. E é a finalidade, é a fidelidade que nos une nesta causa. Quando nós estamos juntos, em um mesmo propósito, em uma mesma visão, o reino de Deus, ele é sustentado por nós e nós tornamos parte do milagre da multiplicação. Quando somos fiéis a Deus e uma pessoa aceita Jesus e é batizada nas águas, se torna um membro da igreja, este milagre também é uma bênção para as nossas vidas, porque nós estamos contribuindo com o evangelho que está chegando a outros corações. Provérbios 11 ainda diz: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. A pessoa generosa, mais uma vez, Salomão aborda esse tema, porque quem dá de beber, quem leva água ao sedento, que é o evangelismo, terá a sua sede saciada. Aqui vai além das coisas materiais, entra no campo do espiritual. Por quê? Porque estamos sendo generosos e Deus não deixará que nos falte nada. Mas vamos entender um pouquinho do dízimo judaico para os irmãos verem. A Torá estabelece que o dízimo é parte da aliança de Israel com Deus, reconhecendo que a terra
e seus frutos pertencem ao Senhor, e que o povo administra o que realmente é do Senhor. Mas eles tinham um dízimo, irmãos, lá no tempo que ainda o templo de Salomão estava em pé, antes da sua destruição. E este era o chamado imposto do culto. Então, ele já era ensinado a contribuir através da lei. Porém, o templo foi destruído. E o que eles fizeram? Eles continuaram agora, não com o imposto do culto, mas com o auxílio para sustentar o estudo da Torá, para aqueles que estudam a palavra de Deus, nas instituições comunitárias e também nas sinagogas. Mas isto aqui, eles não são obrigados a fazer. Mas a disciplina judaica os mantém contribuindo e os mantém prosperando. É muito raro encontrar um judeu que segue os preceitos judaicos que é pobre, que não seja uma pessoa próspera, porque eles têm isso como um princípio, como uma disciplina nas suas vidas, porque eles põem em prática o que aprenderam, que é dando que se recebe, é contribuindo que se prospera. Então, é muito difícil. Eu ouvi esses dias alguém falar assim: não vai encontrar nenhum rabino pedindo ofertas para pagar as despesas da sinagoga, porque eles contribuem com generosidade. Para se abrir uma sinagoga, precisa de no mínimo 10 homens, precisa 4 rolos da Torá no original. E esta pessoa estava dizendo que aproximadamente $35 mil cada rolo. Então já dá para ter uma ideia de quanto se precisa para abrir uma sinagoga com 10 membros. Quão fácil é nós abrirmos uma congregação, às vezes debaixo de uma árvore, sem necessidade de investimento. Mas quando a igreja se une, em pouco tempo uma congregação está em pé, uma congregação está com todos os seus móveis, as suas cadeiras, com seu som, e pregando a palavra do Senhor, porque a igreja, quando se une, ela tem esta mesma visão. Mas, vamos adiante, judeus, eles são exemplos de generosidade, de disciplina e gratidão a Deus. E eles devem, irmãos, servir de exemplos para nós, cristãos desta geração. Nós precisamos aprender com eles. E há poucos dias eu estava ouvindo também um pastor dizendo, testemunhando de uma dificuldade que ele vê. Ele é gaúcho e ele prega em vários lugares. Ele diz: olha, nós gaúchos precisamos aprender muito com outros estados da nossa nação. Ele estava em Santa Catarina e precisavam levantar uma oferta missionária. E ele diz: em poucos minutos foi-se levantado um valor de R$200 mil no estado de Santa Catarina. Enquanto que no estado do Rio Grande do Sul, às vezes para se levantar uma oferta missionária de 5 mil, de 10 mil, precisa muito argumento. Eu não sei, irmãos, o que você entende com isso, mas nós gaúchos, que é o estado que menos cresce o evangelho na Federação Brasileira, alguma coisa está errada no nosso meio. Talvez a falta de generosidade, talvez a nossa falta de confiança em Deus e na sua grandeza.
talvez a avareza que está tentando entrar nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus hoje nos exorta para que nós mudemos isso. Talvez você está pensando assim, mas eu já faço a minha parte, eu já estou contribuindo, e se eu contribuir mais não vai resolver porque o meu salário é fixo, eu tenho um valor fixo. Mas o Senhor pede que faça prova dele. E essa prova vai fazer com que não se gaste mais na farmácia, não se gaste mais nos mecânicos, não se gaste mais com coisas supérfluas. Deus vai fechar a janela do devorador, a porta do devorador, e vai fazer próspero todo aquele que confiar no Deus que nós servimos, porque Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. E nós precisamos, irmãos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, porque não vamos abrir a mão sem antes entendermos o princípio destes valores que nós temos biblicamente. Porque contribuir é uma das formas de receber as bênçãos de quem é o dono da prata e do ouro. E Deus, sendo dono de todas as coisas, Ele não restringe nada para quem é fiel, para quem deposita a sua confiança nele. Por isso, dízimos e ofertas é reconhecimento da soberania e da bondade de Deus. Porque nós estamos apenas devolvendo parte daquilo que já é dele. Porque tudo vem dele e é para ele. Ageu, capítulo 2, o verso 8, o profeta Ageu diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo é dele. E em Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se tudo subsiste em Deus, em Cristo, Ele é aquele que reparte para todos nós as suas bênçãos necessárias para as nossas vidas. Então, quando o crente entrega ou devolve o seu dízimo, ele está reconhecendo que Deus é a fonte de todas as coisas, não há outra fonte. Nós podemos dizer, não, mas a fonte dos meus ganhos é o meu trabalho, a fonte dos meus ganhos é o meu esforço. Amém? Deus te deu condições de aprender algo, de ter capacidade para algo que está rendendo para nós. E quando nós entendemos que Ele é a fonte de todas as coisas, nós entendemos que a nossa fé está depositada somente nele. Mas o dízimo também e ofertas são fontes de bênçãos para as nossas vidas. Deus reconhece e recompensa a fidelidade do seu povo. Ele sabe da nossa fidelidade. Hebreus 7,8 diz assim: aliás, aqui na terra, os que recebem dízimos são homens mortais. E às vezes nós dizemos, eu estou dando para Deus. Não, nós estamos contribuindo para ser administrado por homens. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Deus não pega a contribuição, mas reconhece a contribuição. Deus vê, porque é Ele que testifica que vive e Ele que abençoa aqueles que contribuem. Então, quando o crente dizima com coração voluntário, há uma consequência natural e divina. É simples. Deus multiplica. E nós podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 9,
os versos 6 e 7. E eu apenas, algumas partes que eu peguei desse texto, que diz assim: e o que semeia com fartura, também com fartura colherá. Deus ama o que dá com alegria. O versículo 8, na versão NVT, diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo, não é por um período, vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Então, quando nós somos fiéis, nós não temos apenas para nós, não é só os nossos celeiros que estarão cheios, mas teremos condições de repartir com os necessitados. Então, o princípio de todas as coisas é a generosidade, é a confiança, é a honra, é a gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. Para concluir, Deus tem falado conosco, com esta igreja, que Deus vai prosperar o povo nesta cidade, nesta igreja. Porém, meus irmãos, não será antes de obedecermos a sua palavra, de cumprirmos com os nossos propósitos, de honrar a Deus com os nossos bens, de termos fé suficiente para contribuir com gratidão por tudo que Ele nos dá. A bênção do Senhor não é troca, não é barganha e também não é compra de bênçãos. Primeiro nós precisamos fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Ele não vai fazer primeiro para depois o seu povo se conscientizar disso, porque isso depende da fé. E se nós temos fé, nós precisamos agir antes daquilo que acontece. Hebreus 11:1, o que diz? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que ainda não se alcançaram. Então a nossa fé precisa agir com antecedência. O dízimo e as ofertas ajudam a combater o egoísmo humano e a avareza, porque eles nos lembram que a confiança do crente está em Deus e não nos nossos próprios esforços, nos nossos méritos ou nos nossos bens. A nossa confiança deve estar depositada em Deus, nele. Então, dar ao Senhor a 10ª parte dos nossos ganhos é uma forma de honrá-lo, reconhecer Deus, que é a fonte do nosso sustento. Quando nos conscientizarmos que estamos honrando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Ele derramará as bênçãos da provisão, suprindo toda a necessidade do seu povo. E eu encerro dizendo: se nós queremos ser próspero em 2026, mesmo que a crise seja uma realidade no nosso Brasil, Deus se manifesta no meio das crises. Deus tem poder para fazer-nos olhar por cima das crises, não olhar para as coisas daqui. Basta nós sermos fiéis, usar a proporcionalidade histórica dos 10%. Sejamos regulares, mensalmente, não trimestralmente ou semestralmente, mesmo que seja difícil. Mas a nossa fé, ela vai se manter se nós tivermos um coração voluntário a Deus, que não seja por necessidade, mas sim por gratidão, por honra, por obediência à palavra do Senhor.
e Ele vai fazer surgir bênçãos da prosperidade na vida de todo aquele que é fiel a Deus. Que esta palavra, ela não seja, irmãos, dispensada, ignorada, mas que caia no nosso coração. E eu não falo isso para que você entenda que nós queremos enriquecer as coisas ou investir naquilo que é desnecessário, mas para que o reino do Senhor, que está instituído nesta igreja, seja próspero, que possamos abrir mais trabalhos, que possamos enviar mais missionários, que possamos evangelizar com mais eficiência, investindo naqueles que já estão e nas almas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Que a tua bênção seja a nossa bênção, que a tua prosperidade honre ao nome do Senhor, porque só o nome dele deve ser glorificado. Amém? Nos coloquemos em pé. Vou pedir ao pastor João que ore a Deus. Se alguém precisa de uma oração neste sentido ou qualquer outra necessidade, você pode passar aqui diante do altar. Pastor João estará orando e também encerrando o nosso culto.